Já vou colocar uma outra reportagem especial na sequência. Programa especial com reportagens especiais para você, meu telespectador especial que me assiste todo dia, que escolheu o Cidade Alerta. Muito obrigado. Muito obrigado pela preferência. O filho que vingou a morte do pai 7 anos depois e no meio da história uma descoberta. O Romildo, seu Romildo era padeiro. Ele aparece aqui, ó. Esse senhor não fez mal para ninguém. Padeiro, trabalhador, foi morto misteriosamente. Presta atenção, você que está me assistindo. Isso foi em 2018, ele morreu. O filho do padeiro, o Fabiano, então começa a investigar por conta própria. A polícia diz que não tem novidade, ele falou, eu vou descobrir. Ele começa a investigar, ele fica obcecado para descobrir quem matou o pai dele. Ele quer porque quer descobrir quem assassinou o seu Romildo. O Fabiano passa anos procurando pelo homem que seria suspeito de matar o pai dele. Inclusive, ele passa vários dias longe de casa. Ele viaja aos finais de semana. A esposa acha até que ele... Pô, será que ele tem outra família? Ele viaja demais. Mas não, ele está investigando, está caçando quem matou o pai dele, mas ele não conta para ninguém. Ele fica inventando desculpas e vai viajando, vai procurando, porque ele sabia que o assassino ou o suspeito, o acusado de matar o pai, estaria fora de São Paulo. E agora, finalmente, em junho de 2025, ele descobre onde este homem está. Fabiano descobre quem é o suspeito de matar o pai dele. E aí vem a surpresa. Fabiano descobre que seu pai, o padeiro Romildo, foi morto por uma pessoa conhecida dele. O nome dele é Augusto. Eles eram amigos, podemos dizer, ex-amigos. Foram amigos um tempo. É que antes da morte do padeiro, do seu Romildo, o filho dele, o Fabiano, conheceu uma mulher e ficou com essa mulher. Só que a mulher era comprometida. Com quem? Com Augusto. Ou seja, o Fabiano teria saído com uma mulher comprometida. Sabe aquela coisa, vai e volta, terminou o namoro? Não importa. Para o Augusto, o Fabiano o traiu. A mulher e o amigo. A polícia agora investiga se a morte do pai de Fabiano já não foi uma vingança praticada por Augusto para atingir o Fabiano. Você pegou a minha mulher? Agora eu pego o teu pai. Eu mato. O que seria a vingança da vingança. Lívia Zúcaro foi até lá e conta essa história na íntegra pra gente. Vamos ver. A espera de 7 anos pela prisão do assassino do pai levou o filho a agir com as próprias mãos. A morte do padeiro Romildo a facadas no local onde ele trabalhava assombrou a vida de Fabiano. Ele sofre muito a morte do pai. Muito, né? Muito, muito. E muitas das vezes ele acordava chorando. E quando ele acordava chorando, às madrugadas, eu perguntava, mas ele nunca me relatou por quê. Ele só falava meu pai, meu pai. Ao investigar a morte do pai por conta própria, o filho dá de cara com o segredo do passado. Fabiano, então, decide voltar à cidade onde tudo começou e executa quem, para ele, era o principal suspeito de matar Romildo. E ele foi esse cara que pegou o pai dele, que ele ia se vingar. Ia demorar, mas ia se vingar. E esse dia chegou, mas só que eu não queria isso. Eu não queria isso. Justiça com as próprias mãos, imprudência fatal ou apenas uma desculpa para matar? O que há por trás dessa história? Para começar a contar essa história, a gente vai voltar no tempo. 16 de junho de 2018. Romildo, 69 anos, trabalhava nessa padaria. Ele, padeiro. De repente, 2 homens desconhecidos entram no local e dão 2 facadas em Romildo. Ele morre e a justiça nunca é feita. A esposa de Romildo sofreu muito com a morte do marido. Nesses 7 anos, ela se mudou de cidade, tentou se reerguer. O dono da padaria ligou para mim, falando que ele estava passando mal, sendo mentira, que ele tinha levado 2 facadas e não contou a história direito. Mas o filho de Romildo, Fabiano, nunca se esqueceu e não aceitou o assassinato do pai. Ele acordava todos os dias chorando. Eu acho que é muito doloroso para ele, porque ele guardou muito, né? Aquilo dentro de si, né?
E quando ele chorava, ele ficava 2 dias sem comer. Não comia, não tomava café, só pensando no pai dele, Claudinéia começou a estranhar o fato de Fabiano sair do interior e ir todo final de semana para Santos. Ela pensava até que ele pudesse ter uma outra mulher. Mas, na verdade, Fabiano estava acompanhando os passos do principal suspeito de matar o pai dele, Augusto, de 50 anos. Câmeras flagraram Fabiano, 7 anos depois, circulando por uma rua de Santos à procura do seu alvo. Na mochila, ele guardava um revólver calibre 38. Uma testemunha ouviu 2 disparos e decidiu correr até o local para ver o que estava acontecendo. Nós estamos a poucos metros do Palácio da Polícia aqui em Santos, no litoral sul de São Paulo. Foi exatamente aqui que tudo aconteceu. A pessoa veio para cá e viu que a vítima estava morta. Acionou o SAMU e depois fizeram a identificação. Era Augusto, um morador de rua que havia sido baleado. A testemunha ainda contou, no meio da denúncia, que viu o criminoso correndo com um capuz na cabeça, justamente para que não fosse reconhecido. Tempos depois, a polícia descobriu que o criminoso estava há muito tempo circulando aqui pela cidade. Ele tinha vindo de Jundiaí para cá armado e via todos os passos de Augusto todos os dias. É que, para o criminoso, a vítima tinha matado o pai dele. O delegado conseguiu identificar Fabiano pelas imagens. E aí, identificado esse indivíduo, a gente começou a monitorar, né? Eu, os policiais, o escrivão Rodrigo, começamos a ver, com ferramentas de inteligência, algumas quebras judiciais que nós pedimos, o que esse indivíduo estava fazendo. Nós encontramos a jaqueta utilizada durante a execução do crime e o revólver com várias munições, inclusive. A polícia nunca prendeu Augusto porque, na verdade, ele nunca foi suspeito de participar da morte do padeiro Romildo aqui na cidade. Na verdade, os investigadores descobriram que a ligação entre Augusto e Fabiano, filho do Romildo, era outra. Augusto e Fabiano se conheciam desde 2012. Eram amigos, até que Fabiano teria se relacionado com a mulher de Augusto. Ele mesmo confirma que ele tinha uma desavença pessoal com a vítima, né? E já tinha sido confrontado por ela, justamente por ter saído com uma ex-namorada dessa vítima, e inclusive quase chegaram a se agredir, na ocasião que ele mesmo falou, num ato falho, que ele não fez nada porque ele não tinha um revólver naquela época. O delegado conta que Augusto chegou a pegar Fabiano na casa dele. A vítima, agora falecida, pulou o muro, invadiu a casa e o confrontou. Você está com a minha mulher, né? Ele acabou se escondendo, né? Se acovardando e se escondendo num quarto, como ele próprio disse. Pela cronologia, teria Augusto matado Romildo, pai de Fabiano, para se vingar do ex-amigo? Tudo que ele disse que havia de elementos para dizer que o Augusto, a vítima fatal, estaria envolvido nesse homicídio do pai dele, são meras conjecturas, né? Nós perguntamos, por que você tem tanta certeza? Alguém te falou, você viu, ele confessou? Não, porque ele disse que juntou as peças e de tudo que aconteceu, que esse cara queria causar problemas familiares para ele, e que ele simplesmente, da cabeça dele, a gente chegou a essa conclusão e confrontamos ele com relação a isso, da cabeça dele chegou à conclusão de que essa pessoa em situação de rua, o Augusto, né, pessoa agora em situação de rua, teria matado o pai dele. Agora, atrás das grades, Fabiano vai responder por homicídio qualificado. Responderá pela posse irregular dessa arma de fogo. Essa arma que foi retirada das ruas é uma arma irregular, que a gente agora com o exame pericial viu que está com a numeração suprimida, então ele vai responder por esses 2 crimes junto à vara do júri, porque como o crime doloso contra a vida tem a competência no júri, vai arrastar a competência para julgar também o crime de posse irregular de arma de fogo. A justiça com as próprias mãos nunca é justiça. Na verdade, é uma vingança disfarçada de justiça. Então ele colocou isso na cabeça, que ele queria achar o assassino do pai, e depois ele descobre que o principal suspeito de matar o pai era um homem que ele conhecia e que estava com sede de vingança também. Então ele queria vingar a morte do pai, mas aquele homem também queria vingança por conta de um problema que os dois tiveram envolvendo uma mulher.
Então é vingança atrás de vingança, morte atrás de morte. Um erro não justifica o outro. Essa é a verdade. Então as pessoas, elas fazem como ele, né? É um erro, cometeu um erro, ok. O camarada cometeu um erro para ficar com a esposa, com a mulher, sei lá. Ok, resolvi entre eles ali, ó, vamos deixar, toca a vida, não. Mas aí eu vou lá e mato o pai. Aí ele vai, para justificar um erro, mata o camarada também. Ou seja, um erro não justifica o outro, uma vingança atrás de vingança, a gente tem que deixar isso na mão da lei, na mão da justiça. Se tivessem tomado essa providência, nada disso teria acontecido. Agora, o Altair, e pode ser que ele não tenha ido procurar a polícia, porque talvez a polícia não tinha indícios suficientes de que esse cara cometeu esse crime. Porque a polícia só vai prender uma pessoa se ela tiver provas, informações, indícios, condições de levar essa pessoa à cadeia. Então, talvez, na cabeça dele, era a vontade que fosse ele para ele poder executar a vingança dele. Exatamente. Vamos deixar claro o seguinte, qualquer pessoa tem o direito de fazer uma investigação, independente da polícia. Uma investigação particular, ela pode fazer, tanto pessoal, particular, como contratar um investigador, contratar uma agência de investigação. Qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, vamos lá. O que não pode é ele tomar uma atitude dessa, atitude de polícia, de força policial. Pega essa investigação, coloca no colo da autoridade policial e a autoridade policial, sim, vai tomar as providências.